MTG Produções, transmitindo a palavra de Deus às nações, Aleluia, glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Esse irmão que está do seu lado aí, fala para ele o seguinte: foi muito bom te ver aqui nesta noite. Fala para ele e para ela. Puxa vida, foi muito bom te ver aqui. Glória a Deus. Quero dar uma boa noite a você que está nos assistindo pela rádio, pela internet. Que Deus possa te abençoar nesta noite. Deus tem uma palavra para o nosso coração, para o meu coração, para o seu coração. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 47. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47. Você que está sem a Bíblia, pede para o teu irmão aí, fala para ele o seguinte: eu posso tirar uma casquinha aí da palavra de Deus? Se você perceber que o seu irmão não achou, está com dificuldade, ajuda ele aí a achar. Livro de Ezequiel, capítulo 47. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Então vou esperar você achar. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47. Diz assim a palavra de Deus. Agora toda atenção é pouca. Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam águas debaixo do umbral da casa, para o oriente, para a face da casa que olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda da direita da casa, até a banda do sul do altar. Diga, sul do altar. Versículo de número 11. Capítulo 47, versículo 11. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. Versículo 12. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário de Deus, e o seu fruto servirá de alimento. Diga, alimento. E a sua folha de remédio. Diga, remédio. Vamos orar. Deus, te agradecemos nesta noite. Mais uma noite conseguimos chegar na tua casa. Muito obrigado, ó Deus, por estarmos aqui cultuando o teu nome. Mas queremos que o Senhor fale ao nosso coração. Quebra todas as barreiras, tudo aquilo que tenta nos impedir a entender aquilo que o Senhor fala ao nosso coração. Tira todo o olhar ao pregador, ao Senhor, mas que o teu Espírito Santo trabalhe em cada coração aqui. Que todo eu caia por terra, que toda vontade humana, Senhor, seja afastada, Senhor, de mim, da tua igreja, e que teu Espírito, Senhor, continue no comando de todas as coisas aqui na tua casa. Faça o teu querer e a tua vontade aqui prevalecer. Que o Senhor possa, meu Deus, alcançar os corações sedentos e derramar, ó Pai, a tua água sobre aqueles que precisam e necessitam dela. Nós te agradecemos por tudo e te louvamos, ó Pai, até aqui, por tudo que até aqui o Senhor realizou em nossas vidas. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós aqui abrimos a nossa Bíblia no livro de Ezequiel. E para quem não conhece Ezequiel,
Ele foi um homem a qual Deus o chamou não só para profetizar, mas também um homem qual Deus o proporcionou visões. Um homem de visão, de boa visão, de visões de Deus. A Bíblia diz que Ezequiel, ele foi levado junto com o povo de Deus ao cativeiro, por desobedecer a Deus, por não guardar os mandamentos de Deus. O povo, ele acaba sendo levado cativo pelos babilônios. Eles são levados cativos e Deus fala que eles iriam permanecer um tempo cativos, mas que Deus ia dar o livramento, que Deus ia arrancá-los do cativeiro. E o período em que eles ficaram no cativeiro, melhor dizendo, Deus sempre enviava pessoas, profetas, homens, escolhidos por Deus, para lançarem uma palavra, para instruírem o povo, para orientar a nação, para dizer para a nação o que eles deveriam fazer, para dizer para a nação se eles deveriam continuar acreditando no Senhor, que eles deveriam continuar acreditando nas promessas de Deus, e que tudo aquilo que estava acontecendo na vida deles era porque eles mesmos haviam procurado estar naquela situação, porque não faltou a orientação de Deus necessária para que eles pudessem alcançar o melhor de Deus. Mas por desobedecerem a Deus, agora eles estão cativos, eles estão presos. E Deus levanta Ezequiel, chama Ezequiel, e Ezequiel narra o seu chamado no livro de Ezequiel, no capítulo 1, no versículo 3, ele diz que foi a mão do Senhor que o pegou, a mão do Senhor que o levantou, a mão do Senhor é que se aproximou dele e mostrou a ele o que ele deveria fazer. Deus fala a Ezequiel, mas vendo a fragilidade de Ezequiel, como todos os homens, como todos nós, temos as nossas fragilidades, Deus primeiro, ele faz com que Ezequiel ele fique de pé. Deus ele tem essa primícia, Deus ele tem esse entendimento das pessoas que estão caídas, mas que ao mesmo tempo Deus quer ter esse relacionamento, Deus quer chamá-los. Então Deus, quando vê uma pessoa caída, a qual Ele quer se relacionar, a qual Ele quer chamar para uma obra, a qual Ele quer chamar para instruir, Ele sempre o coloca de pé. Eu quero que você abra aí no Ezequiel, no capítulo de número 2. Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Diz assim: E disse-me, disse o Senhor para Ezequiel: Filho do homem, põe o quê? E falarei. Olhe para mim. Deus a todo momento, quando Ele quer falar com alguém, Ele quer instruir alguém, e Ele vê que essa pessoa está meio caída, meio cabisbaixa, meio desanimada, Ele sempre busca primeiro colocar essa pessoa de pé. Jeremias capítulo 18, ele fala a mesma coisa com o profeta. Ele fala: fica de pé e vai à casa do olheiro. Deus, quando quer se relacionar com alguém, Ele sempre coloca a pessoa de pé. Daniel está querendo uma bênção de Deus, começa a orar, Daniel 10:10. E ele ora a Deus, não obtém resposta. E aí a Bíblia diz que o anjo do Senhor vai até lá. Ele diz a Ezequiel que ele vai se prostrar, ele vai desmaiar, vai cair, vai estar no chão, caído. Ele diz que alguém toca no ombro dele, pega nas suas mãos e ajuda ele a se levantar. E quando ele se levanta, Deus fala: Daniel, desde o primeiro dia em que você resolveu dobrar o teu joelho e orar a Deus, Ele ouviu a tua oração. Só que eu tive um problema no mundo espiritual. Tive um problema em que a tua oração não chegou, mas não voltou com a tua bênção. Mas nós lutamos, e a tua bênção está chegando. Fica tranquilo, a tua bênção está pertinho de chegar. Eu não sei como é que você entrou hoje aqui, mas Deus vai te colocar de pé, e Ele diz para você: a tua bênção está pertinho de chegar. Deus já está guerreando a teu favor, e a tua bênção está pertinho de chegar. Deus coloca de pé, e Deus começa a instruir o profeta.
E Deus fala: olha, a partir de hoje você agora vai pregar a minha palavra, você vai falar algumas coisas que eu preciso que o povo me ouça. Deus não falava diretamente, Deus usava os profetas. O povo era tão difícil de ouvir a voz de Deus, que Deus não queria mais falar diretamente com o homem. Deus usava alguém para falar. E Deus escolheu Ezequiel. E Deus fala: Ezequiel, você vai falar, mas esse povo tem um coração muito duro. O povo é de dura cerveja, de dura coração, mas não se importe. Você continua falando o que eu mandar você falar. Mas Ezequiel, você tem que ter um cuidado muito especial. Você não pode permitir que você fique como esse povo rebelde. Você não pode perder a vigilância para que você não fique rebelde como esse povo é rebelde. E eu quero que você leia comigo Daniel capítulo 2. Volte aí um pouquinho. Ezequiel, perdão, desculpe. Ezequiel capítulo 2. Versículo 3. E disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até esse dia. Os filhos são de semblante duro, obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhe dirás: assim diz o Senhor Jeová. Eles quer que ouça ou deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, e nem temas as suas palavras, e ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus rostos, porque são casa o quê? Mas tu dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casa. Mas tu, filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas o quê? Me ajude a pregar, irmão. Não seja como a casa rebelde. Abra a tua boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro, e estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e ele se achava escrito lamentações, suspiros e ais. Capítulo 3. Pois me disse: filho do homem, come o que achares de comer este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca, e me deu a comer o rolo, e disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então comi, e era a minha boca doce como o mel. Olhe para cá. Deus está instruindo: olha, você não pode ser rebelde. Para Deus nos usar em algum sentido, para Ele, nós não podemos ser rebelde. Rebelde é aquela pessoa que não aceita um líder instituído legalmente. Rebelde é aquele que não ouve as instruções de Deus e não aceita a correção de Deus. O povo está vivendo esse momento. E ele fala: cuidado para que você não seja também como eles, casa rebelde. 25 anos se passam. E agora Deus, Ele vai de novo usar Ezequiel. E Ezequiel diz que a mão do Senhor veio sobre ele. E fala para ele ouvir e guardar no coração tudo aquilo que Deus ia falar com ele. Você tem guardado no teu coração aquilo que Deus tem falado contigo? Tu tem abrido o coração para as palavras que Deus tem ministrado ao teu coração, à tua vida? Deus fala para Ezequiel: guarda tudo que eu falar para você. E chegamos no capítulo 47. Porque no 40 até o 47, Deus vai mostrar a ele o templo. Deus vai mostrar a ele as medidas, as janelas, as cozinhas. E Deus pega Ezequiel, bota ele para fora da casa do templo, faz com que ele dê uma volta sobre o templo, coloca ele de frente para a entrada. E quando ele vai entrar no templo, ele vê que do templo, do umbral da porta, estava
vindo, nascendo ou fluindo água. E depois que ele olha para o lado direito, ele vê que do altar também estava fluindo água. Nós vamos ler novamente aqui. Agora eu quero entrar na palavra. Livro de Ezequiel, capítulo 47. Versículo 1. Depois disso me fez voltar à casa, à entrada, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente, para a casa que olhava para o oriente, e eis que as águas vinham debaixo da banda direita da casa e da banda do saíam debaixo do altar. E quando ele olha aquilo, ele fala: água debaixo do altar, água saindo do altar. Aleluia. Existe o mundo físico e o mundo espiritual. Tem muito altar faltando água. Tem muitos altares que não tem mais água jorrando. E todo o altar de Deus jorra água. Tem altares que estão secos. Altar que não flui mais água. Mas no altar de Deus jorra água. Deus mostra a Ezequiel que no altar de Deus tem que jorrar água. Oh, escute, irmãos. No altar de Deus tem que jorrar água. Estavam louvando aqui sobre água, sobre Deus derramar água. E Deus chama Ezequiel, mostra a ele em visão, em que da casa de Deus, do templo de Deus, do altar de Deus, jorra água. Do altar de Deus jorra água. No mundo espiritual tem muito altar seco. Falta água. A água é a fonte do ser humano. Você vive algumas horas, algumas semanas sem água, mas o teu corpo desidrata e você acaba morrendo porque o seu corpo precisa de água. O teu altar, a tua vida tem que ter água, mas não é qualquer água. Não era qualquer água que estava descendo do altar, era a água de Deus. A água do Espírito. O que o Espírito de Deus me falava durante esses dias, que pessoas que estão aqui, que precisam sim ser ministradas por esta água, que vai jorrar do trono de Deus, e que vai lavar o teu coração, vai lavar a tua mente, que vai transformar a tua vida, e que vai fazer com que a água que você beber aqui hoje, ela não só fique com você, mas ela jorre do seu altar e alcance outras vidas para a glória do nome de Jesus. A água que sai do altar não é só para quem está olhando ou para quem recebe. Ela tem um propósito e um significado. As águas de Deus. Como está a tua vida? Como está o teu relacionamento familiar? Como está o teu relacionamento conjugal? Como está? Aleluia. Você saiu da tua casa para cá, e muitos aqui não vieram porque queriam. Foram impulsionados. Porque se dependesse de você, você não viria neste culto. Mas Deus te trouxe aqui para te fazer ouvir essa mensagem, essa palavra. O dono da fonte está aqui nessa noite para encher o teu altar de água. O dono da fonte está aqui. E ele vai fazer jorrar água do teu altar, da tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Deus não contém ver nenhum dos seus escolhidos, daquele que ele escolhe seco.
Ele tem prazer em te dar água, a água do Espírito. Eu quero que você abra no livro de Isaías, capítulo 35. Livro do profeta Isaías, capítulo 35. Isaías 35, 6 diz o seguinte, 6 e 7. Então os coxos sararão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque as águas arrebentarão no deserto e o ribeiro no ermos. A terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de água. Livro do profeta Isaías, capítulo 44, perdão. Isaías 44, 17. Então do resto, perdão, Isaías 44, 3. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Deus não vai deixar você ficar seco. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai trabalhar aqui e vai derramar água sobre a tua vida. Deus vai transformar a tua tristeza em alegria, a tua preocupação em algo que você pode descansar em Deus. Você precisa se permitir que essa água que vai descer do altar de Deus penetre na tua vida. Você vai ter que tirar os teus preconceitos. Você vai ter que abrir o teu coração para que essa água ela jorre, para que essa água ela limpe você. Hoje é noite de nós entrarmos no rio de Deus. E eu quero dizer para você que Deus tem um sabão especial aqui, biodegradável. A sujeira que vai sair da minha e da tua vida não vai contaminar ninguém. Mas nós vamos sair daqui regozijando e dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. As águas do Espírito vão entrar e vão fazer o que tem que fazer na minha e na tua vida hoje. Deus, Ele quer que o teu altar tenha água, uma água boa, uma água limpa. Eu me lembro que quando o profeta Elias profetizou contra Acabe, preste atenção, Deus quer falar com você. Abre o teu coração para a palavra. Não olhe o pregador não. Preste atenção no que Deus quer falar conosco aqui. Deus levanta Elias para falar com um homem chamado Acabe, um homem duro de coração. E ele fala: não vai chover, não vai ter água. E o rei Acabe fica muito zangado e manda persegui-lo. E ele foge. Obadias o encontra e Deus fala: pode ir que eu estou contigo. Aí ele faz um desafio a Acabe. Desafio ao povo que não queria nem mais acreditar em Deus. E ele diz o seguinte: ó, eu desafio os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Acera. O Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. E ele junta todo mundo e fala: ó, vocês podem começar primeiro. E eles começam ali a se sacrificar. E no altar, fizeram um altar e ali eles sacrificaram os animais, se flagelaram e passaram o dia todo ali e nada aconteceu. Passou o tempo que eles tinham que apresentar o Deus deles como o verdadeiro Deus, porque eram deuses pagãos. Aí Deus fala para Elias: Elias, agora é você. Agora você vai me apresentar para esse povo e dizer que eu sou Deus realmente, sou o verdadeiro Deus. E ele vai chegar no altar, e ele vai olhar que o altar está todo desarrumado, o altar está todo quebrado, e ele não vai fazer nada antes de consertar o altar. Presta atenção no que Deus está falando com você e comigo aqui. Deus quer abençoar a tua vida hoje.
Você está rindo, mas por dentro você sabe que você está chorando. Deus precisa fazer alguma coisa na tua vida. Mas preste atenção. A primeira coisa que eu e você temos que fazer hoje aqui é consertar o nosso altar. Não tem como jorrar água num altar quebrado, num altar desarrumado, num altar onde só tem cinza. Você vai ter que jogar essa cinza fora. Você vai ter que limpar o teu altar para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Elias não fez nada. Ele falou: peraí, eu não vou orar, eu não vou fazer sacrifício nenhum, porque o altar está todo desarrumado, está todo quebrado, está todo torto. Tem pessoas que querem alcançar o melhor de Deus, mas está com a vida toda ruim, fora de Deus, longe da presença de Deus. Faz as coisas erradas a semana toda e vem num culto como esse, quer receber água. Ah, pastor, não estou sentindo nada. Claro, teu altar está quebrado, teu altar está todo ruim, todo sujo. Mas se você se dispor hoje a consertar a tua vida com Deus, tu vai começar a sentir a água já jorrando, já passando por dentro da tua alma, do teu coração. O Espírito Santo está aqui, mas ele não vai agir se você não quiser, se eu não quiser. Eu maltrato a minha esposa no meio de semana e agora aqui eu quero receber água. Não estou sentindo nada, não vai sentir. Conserta o teu altar. Eu falo mal, eu não respondo mal a minha mãe. Eu respondo mal aos meus pais. Eu não quero obedecer, vem para um culto desse, quer sentir a água de Deus, a água do Espírito. Não vai sentir nada, mas se tu consertar o teu altar, tu vai sentir. Ele fala: eu tenho que consertar esse altar. Você está entendendo? Você tem que consertar a tua vida com Deus. Se você está longe de Deus, hoje você tem que fazer uma reconciliação. Deus, eu estou todo errado. Senhor, eu estou todo errado, mas eu quero consertar o meu altar. Eu quero sentir a tua água jorrando em mim. Eu quero que essa água salte dentro de mim, Senhor. Porque a gente só quer receber de Deus, é muito bom, mas como está o teu altar para receber água? Porque Deus já mostrou a Ezequiel: no meu altar jorra água, e você é o altar de Deus. Você é o altar de Deus. Tem que jorrar água. E ele vai arrumar o altar, pega as pedras e arruma. Peraí, pega 12 pedras e começa a arrumar o altar. Tira as cinzas que foram feitas pelos outros que estavam ali adorando outros deuses. Largou a idolatria, jogou: não, isso aqui não. E aí ele ajeitou o altar, fez em volta do altar um rego e falou assim: agora eu quero que você jogue nesse altar aqui água. O que não tinha lá? A água. Não chovia há 3? Não tem água. Elias, você quer que a gente ponha aqui o que a gente quase não tem, que está faltando? É isso mesmo. Eu quero que vocês ponham água aqui, porque no altar de Deus tem que ter água. Aleluia. E pegaram água e jogaram a primeira vez. Encheram o rego. Tem pouca água aí. Eu só vou começar a orar quando tiver água aqui dentro. Porque para poder alguma coisa acontecer, no altar de Deus tem que ter bastante água. E jogaram água pela segunda vez. E ele falou: não, joga mais. E jogaram água pela terceira vez. E aí quando jogaram água pela terceira vez, ele falou: agora eu vou orar. E o poder de Deus vai se manifestar. Eu quero que você ore, leia comigo no livro de Reis. Abra lá. 1 Reis, capítulo de número 18. A partir do versículo de número 22.
Então disse Elias ao povo: eu só fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolheram para si um dos bezerros, e o dividiram em pedaços, e o põem sobre a lenha, porém não lhes meteram fogo. E eu preparei um outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo também. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu, Elias, invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse será Deus. E o que o povo respondeu e disseram: é boa essa palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós os bezerros e preparai primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do seu Deus, e não lhes metas fogo. E tomaram bezerros que lhes dera, e prepararam, e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. E clamaram, versículo de número 28. E eles clamaram grandes vezes, e se retalharam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse, pois não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Versículo 30. Então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou, e ele reparou o altar do Senhor que estava. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então derramou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: enchei de quê? 4 cântaros, e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei a segunda vez. Fazei o quê? A segunda? E fizeram a segunda vez. E disse ainda: fazei a terceira? E fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego se encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se achegou e disse: Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje, se tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizestes tornar o teu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Quer ver poder de Deus? É momento de consertar o altar, de consertar a nossa vida. Deus pega uma mulher samaritana e diz: olha, eu tenho água que vai entrar e ao mesmo tempo ela vai sair. O altar de Deus tem que sair água. Ela estava com a vida toda errada, teve 7 maridos, e o que ela estava não era dela. Aí Jesus fala para ela: olha, se você souber, se você conhecer, se você souber quem eu sou, eu te daria água viva. E essa água, ela ia ser como fonte para você, fonte de vida. Quem quer vida aqui? Quem quer vida? Deus tem água para você. É noite de você se quebrantar na presença do Espírito Santo. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite, mas é momento de você começar a orar. É momento de você começar a falar com Deus no seu íntimo. E falar para Deus o que você precisa. O que está precisando na tua vida. O que precisa mudar.
E por que não está mudando? De repente, é o teu altar que precisa ser reparado em alguma área da sua vida. Em alguma área precisa ser refeita, precisa ser limpa. E é noite de limpar a nossa vida. E Ezequiel diz que aquela água, ela ia passando, e onde ela passava, ela trazia vida. Tu tem trazido vida para alguém? Tem trazido vida para alguém? A água que sai do altar de Deus, ela vai trazendo vida por onde ela passa. Oh, glória! Aonde você tem passado, você tem trazido vida ou tem trazido confusão, contenda? Tem trazido tristeza para muitos, ou você tem trazido vida por onde você passa? As águas de Deus, elas iam passando e iam trazendo vida. Era uma água que começava bem pequena, e a cada momento ela ia crescendo, ela ia tomando forma, e onde ela passava, ela ia trazendo vida, ela ia transformando. E aí o profeta diz que a água, ela seria para produzir frutos, produzir novos frutos, e seria também como remédio, como cura. Hoje nós temos que refletir sobre o nosso altar, como está? Tem saído água dele? Tem trazido vida? Ou tem trazido morte? Tem trazido vida ou tem trazido confusão? Hoje é noite do Espírito Santo, irmãos. E a Bíblia diz que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não adianta você fugir, fazer cara feia, questionar. É o Espírito Santo, é o poder da palavra. Não é o pregador, é a palavra de Deus. Se você estiver hoje disposto a colocar o teu altar em ordem, a tua vida em ordem, o teu namoro em ordem, a tua relação com a tua namorada em ordem, fazer aquilo que Deus está mandando você fazer, não aquilo que a televisão manda, aquilo que as novelas têm mandado você fazer no quarto, que as séries têm mandado você fazer no quarto, você que está namorando aí. Não adianta chorar não, tem que botar a tua vida no altar. Fazer como Deus tem falado para você. Namore como homem, como mulher de Deus. Se relacione como jovem de Deus, como uma moça respeitosa, que sabe o que tem que fazer. Aí sim Deus vai derramar água no seu relacionamento. Vai te dar um casamento abençoado. Hoje é noite de reparar o altar. Se coloque de pé. Aleluia. Se desliga não, fica ligado. E não adianta correr não, que o Espírito Santo de Deus te pega lá com outro pregador. Você corre daqui, o Espírito Santo de Deus te pega lá na outra igreja. Vou para a Assembleia, vai lá que ele te pega na Assembleia também. Vou para Batista, vai lá para Batista, ele vai te pegar lá também. Vai falar, você repara o teu altar, te conserta, muda a tua vida. Deus te ama. O amor dele é incondicional. Enquanto nós louvamos aqui a Deus, você fala com o Senhor. Você repara o teu altar. É momento de buscar a presença do Espírito Santo, irmão. E você fala com o Espírito Santo o seguinte: Espírito Santo, eu não quero te sentir só aqui na igreja não. Eu quero te sentir lá no meu trabalho também, lá na minha escola. E eu quero que essa água que sara, e que vai me sarar hoje, que está me sarando aqui, possa sarar o meu amigo que está do meu lado, sarar minha família,
sarar minha mãe, meu pai, sarar meus filhos, porque essa água ela tem poder de curar toda e qualquer ferida. Ministério de louvor.